cliente, principalmente por normas de segurança e medicina do trabalho. A empresa aceita o acordo, título executivo extrajudicial. Caso esse acordo não seja cumprido, o Ministério Público do Trabalho tem nas mãos um título executivo e pode executar a empresa sem prejuízo do aviamento da competente ação civil pública para a tutela dos interesses transindividuais ou meta-individuais. Sobre o termo de conciliação firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia, a CCP, Comissão de Conciliação Prévia, ela sem dúvida nenhuma é uma forma alternativa de solução dos conflitos trabalhistas, conflitos individuais trabalhistas, foi fruto da Lei 9958 de 2000, que incluiu os artigos 625A, 625H na CLT. É uma forma alternativa, autocomposição, e segundo o artigo 625, letra E, parágrafo único da CLT, esse termo de conciliação, além de ele ser um título executivo extrajudicial trabalhista, ele tem eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Todavia, o advento da Emenda Constitucional 45 de 2004, leia-se Reforma do Judiciário, ela trouxe um novo título executivo extrajudicial trabalhista, agora de competência da própria Justiça do Trabalho. A Emenda Constitucional 45 de 2004, a Reforma do Judiciário, ela ampliou significativamente a competência da Justiça Laboral. E essa nova competência está plasmada no artigo 114 da Constituição. E o artigo 114, o inciso 7, estabelece que compete ao seu trabalho processar e julgar as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Portanto, se o Ministério do Trabalho e Emprego aplica uma multa para a empresa, a multa lavrada em um auto de infração, essa multa, caso a empresa não pague, será inscrita na certidão da dívida ativa da União. E a competente execução desse título traduz um novo título executivo extrajudicial trabalhista, aquele oriundo dessas multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e inscritas na dívida ativa da União. Assim, nós temos 3 títulos executivos extrajudiciais trabalhistas. E quais são eles? O termo de ajuste de conduta, firmado perante o Ministério Público do Trabalho, termo de conciliação, firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia, e os títulos oriundos das multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e inscritas na dívida ativa da União. E eu pergunto para você, que está assistindo o programa, curioso e atento às peculiaridades da execução trabalhista e nessa temática agora, títulos executivos trabalhistas. Esse rol que eu mencionei, ele é taxativo ou ele é exemplificativo? O rol, ele é números clausos ou números apertos? Principalmente a questão dos títulos executivos extrajudiciais. O tema, ele é polêmico, ele é controvertido, mas vem prevalecendo o entendimento que o rol, ele é taxativo. A grande discussão que surgiu foi em relação aos títulos de crédito, principalmente o cheque. Imagine um empregado que ele recebe o pagamento do seu salário mediante cheque, vai descontar o cheque está sem fundos, o cheque não tem fundos. O título de crédito, o cheque, ele inegavelmente é um título executivo extrajudicial. Artigo 585, inciso 1 do CPC. Agora, ele poderá ser executado na Justiça do Trabalho? A posição majoritária, não só na doutrina como na jurisprudência, é no sentido negativo, que não. Por ser um título não causal, ele é desvinculado da sua origem, e isso traduz a incompetência absoluta da própria Justiça do Trabalho. Então, da forma que eu mencionei, isso nós temos um rol taxativo. Outros títulos executivos extrajudiciais ou serão executados na Justiça comum ou servirão de base de documento para uma possível ação monitória. Tudo bem? Outro ponto importante é a questão da competência. A competência envolvendo execução trabalhista. E essa competência nós encontramos lá nos artigos 877
e 877, letra A da CLT. Se o título executivo ele for judicial, a execução vai tramitar aonde tramitou o conhecimento, ou seja, no juízo ou tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio. Qual a ideia? É a manifestação do princípio da perpetuatio jurisdictionis do artigo 87 do CPC, ou seja, fixada a competência, ela é mantida, inclusive, para a própria execução. Já se o título executivo for extrajudicial, a execução ela vai tramitar no juízo ou tribunal que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. E uma boa base é o artigo 651 da CLT, que traz o local da prestação de serviços como grande regra no processo de trabalho. Então seriam essas as regras envolvendo a competência, artigos 877 e 877, letra A da CLT. Outro ponto importante é a questão do regramento. Como que a execução trabalhista ela é disciplinada no ordenamento jurídico vigente? Muito bem. Em primeiro lugar, nós temos 20 artigos na CLT que disciplinam a execução trabalhista. Os artigos 876 a 892 da CLT. 20 artigos. Agora, naturalmente, que esses 20 artigos, eles não disciplinam de forma completa a execução trabalhista. E em havendo lacuna na CLT, cuidado aqui, principalmente você que está prestando provas, principalmente de exame de ordem, temos a aplicação subsidiária da Lei 6.830 de 1980, que é a Lei de Execução Fiscal, e é o que aduz o artigo 889 da CLT. Então, em havendo lacuna, omissão, anomia na CLT, aplicar-se-á a Lei de Execução Fiscal. Em havendo essa própria lacuna, omissão da CLT, e a compatibilidade com os princípios e regras. Então, aqui você tem que tomar cuidado, porque, em regra, o CPC ele é a grande fonte de aplicação subsidiária, salvo no caso da execução, que antes da aplicação do Código de Processo Civil, nós temos a aplicação da Lei de Execução Fiscal. E em havendo lacuna na Lei de Execução Fiscal, aí sim aplicaremos o Código de Processo Civil. E hoje há todo um estudo no sentido de se as reformas do Código de Processo Civil, elas são aplicáveis ou não ao processo de trabalho, principalmente a questão do processo sincrético, do sincretismo processual. Também vale a pena ressaltar que tem um artigo na Lei 5584/70, que é o artigo 13, que cuida da remissão, que também é aplicado na temática da execução trabalhista. Ok? Então, basicamente, como que é disciplinada a execução trabalhista? CLT, os 20 artigos, Lei de Execução Fiscal, Código de Processo Civil e o artigo 13 da Lei 5584/70, que traz o Instituto da Remissão. Outro ponto importante é a questão da legitimidade ativa e passiva na execução. Legitimidade ativa. Quem poderá promover a execução trabalhista? E aqui nós temos um importantíssimo artigo na CLT, que é o artigo 878. O artigo 878 da CLT fala que qualquer interessado ou o magistrado trabalhista ex officio poderá promover a execução trabalhista. Assim, uma das principais características da execução trabalhista é a possibilidade de sua promoção de ofício, de sua promoção ex officio, tendo em vista a natureza alimentar dos créditos trabalhistas, o ius postulandi, princípios da simplicidade, informalidade, oralidade que vigoram no processo de trabalho e a proteção do trabalhador hipossuficiente. Portanto, aqui encontramos justificativas para comportamentos do juiz de ofício, como penhoras de ofício, bloqueio online de contas de ofício, desconsideração da personalidade jurídica de ofício, previsão do artigo 878 da CLT. Nessa mesma linha de raciocínio, temos o artigo 878, letra A, na CLT, que fala que o próprio devedor ele pode iniciar uma execução, pagando o que ele entende devido à Previdência Social em relação a contribuições previdenciárias, sem prejuízo de eventual cobrança de diferenças. Mas também o próprio devedor ele pode iniciar uma execução.
Artigo 878, letra A da CLT.